ritmo da alma. Toda alma tem um ritmo. A minha alma tem um ritmo. A alma da minha mãe que tá me assistindo aqui tem um ritmo. A alma da Alê tem um ritmo. Da Cris, do Lucas, do Marcelo Morim, que eu acabei de ver que entrou também, né? Do Ed, de todo mundo que tá aqui. Cada um de nós, a gente tem um ritmo. A nossa alma tem um ritmo. Esse ritmo não é igual para todo mundo. E a gente tem que descobrir como que funciona esse ritmo dentro da gente, tá? Esse ritmo, ele tem uma forma de funcionar, de se expressar. E ele se expressa através das nossas emoções, dos nossos sentimentos e das nossas sensações corporais. Ok? Eu não sei se vocês perceberam, mas em nenhum momento eu falei que se expressa através dos nossos pensamentos. Porque a nossa alma, o ritmo da nossa alma, ela até às vezes consegue, uma vez ou outra, se expressar um pouco através dos pensamentos. Mas normalmente não é de forma fidedigna. Porque existe um serzinho dentro da nossa mente, do nosso sistema operacional mental, que esse serzinho, ele tem vida própria. Então, ele quer controlar determinadas situações. Ele tem medos, por isso ele influencia a gente. Às vezes ele banaliza determinadas informações que para a alma é muito importante. Ele deturpa, sabe? E esse serzinho que tem dentro do sistema operacional mental se chama ego. Por isso que muitas vezes a alma, a nossa essência, ela não consegue se manifestar através dos pensamentos. Uma vez ou outra ela consegue, de forma bem rara, quando o ego está muito quieto, muito controlado e você está muito equilibrada, muito centrada. Aí pode até ser que venha uma outra ideia que seja da alma. Mas na maioria das vezes, não é através dos pensamentos que a alma se manifesta, tá? Ela se manifesta de forma mais fidedigna através das nossas emoções, através dos nossos sentimentos, através das nossas sensações corporais. Ou seja, a alma se manifesta mais pelo sentir e não pelo pensar. Ok? Gravem isso. O sentir, se você quer se conectar com a tua alma, se você quer descobrir verdadeiramente quem você é, tá? O que faz sentido para você? A própria palavra sentido já diz, é sentir, né? O que faz você sentir as coisas? Conecte-se com as suas emoções, os seus sentimentos e as suas sensações corporais. Comece a dar mais valor para essas coisas do que para os seus pensamentos. Ok? Então, aí a gente já começa quebrando. Por quê? Porque dentro da psicologia, principalmente, durante muitos e muitos anos, a gente focava no pensamento, em fazer a pessoa entender o que estava acontecendo com ela, em fazer a pessoa analisar o que estava acontecendo com ela. E hoje a gente percebe que muitas dessas análises, desses entendimentos que a gente tinha, era mais para ativar o ego. Era o ego que gosta de achar explicação para as coisas e tudo mais, do que realmente trazer a nossa essência à tona. Ok? Bom, mas eu não quero ficar focando no ego aqui e no nosso sistema mental, porque a última live que eu falei foi dedicada só para isso. Foi dedicada só para falar do ego e do sistema mental. Então, o que eu vou trazer hoje para vocês aqui é um pedaço da minha história que mostra, que exemplifica exatamente como que esse processo da essência, né, ela da alma, como que ela se manifesta na vida, tá? Por isso que eu vou contar um trechinho aí pra vocês. Bom, gente, como é que eu descobri tudo isso? Né, que eu tô falando pra vocês que a alma, a essência, ela se manifesta através das emoções, do sentir e não do pensar. Eu descobri isso não foi em livros,
não foi em treinamentos, não foi pela psicologia, eu descobri isso vivendo, tá? A gente passa por muitas coisas na vida, todos nós. Só que se a gente consegue olhar de uma forma diferente para as coisas que a gente vive, a gente consegue perceber como a gente funciona, ok? Então vamos lá. Bom, desde criança eu sempre fui muito incentivada a ser mais racional do que emocional, tá? Tá aqui a minha mãe para comprovar isso para vocês. Toda vez que eu ia expressar alguma ideia que me veio, algum insight, alguma coisa que eu tava sentindo, sempre vinha aquela pergunta por trás. Tá, mas da onde você tirou isso? Qual é a fonte disso? Aonde você leu? Você não pode sair falando coisas assim sem embasamento do que você tá dizendo. Né? Então, meu pai, ele sempre foi muito racional e muito crítico nesse sentido. Então, ele sempre também dava muitas dessas. E a minha mãe também. Minha mãe sempre foi muito de... Não, mas peraí, o que você tá falando? Mas de onde você tirou isso? E hoje é muito engraçado, porque quando ela pergunta de onde você tirou isso, eu respondo assim, mãe, daqui. Ela dá risada, né? Mas é bem isso. Esse olhar é diferente. Só que pensa pra uma criança, toda vez que ela ia falar uma ideia que ela teve, contar uma coisa que ela sentiu, alguém vem e pergunta isso pra ela. Mas de onde você tirou isso? Qual é a fonte? Você não pode sair falando aí simplesmente o que você acha. Tem que ter uma, né? Tem que ter uma fonte. E ao longo da minha vida, isso fez com que eu ficasse cada vez mais estudiosa, digamos assim. Então, eu sempre estudei muito para tentar entender o porquê que eu tive aquela ideia, o porquê que eu tava sentindo aquela coisa, o porquê. Então, o meu racional, ele ficou extremamente exacerbado, tá? Só que eu comecei a ficar muito crítica. Eu comecei a encontrar justificativa para as coisas que eu pensava, para as coisas que eu sentia. Eu levava tudo pro racional e pro lógico, né? No entanto que até hoje eu ainda tenho mais facilidade de atender homens do que mulheres. E ainda me procuram mais homens do que mulheres para atendimento, porque a minha forma de pensar ficou muito racional, né? Porém, isso foi sendo quebrado ao longo da vida, tá? E assim, eu tô reclamando de que a culpa foi dos meus pais, de ter me feito racional demais e não sentir. Não, eu agradeço. Eu agradeço mesmo, porque hoje eu sou a profissional que eu sou. Eu sou estudiosa, eu me dedico, eu vou atrás, eu corro, né, pra entender as coisas por causa deles. Né? Nesse aspecto, sempre foi muito bom e eu sempre gostei muito desse lado. Mas a gente sabe que tudo em exagero faz mal, né? E assim foi a vida inteira. No entanto que eu abri a minha empresa se chamava Organideia, para trabalhar com ideias, com pensamento, com racional. E o slogan era aumento da produtividade pela organização mental, tá? Então, só pra vocês entenderem que realmente eu sempre fui muito racional. Se vocês forem pegar meu histórico aqui no Instagram, vocês vão ver que é tudo isso aí que eu tô falando. Mas toda a parte das emoções, dos sentimentos e da intuição ficou desligada. Ela ficou abafada por muitos e muitos anos dentro de mim. Muitos anos. E aí eu fui me tornando uma pessoa inflexível mentalmente. Eu fui me tornando, em algumas situações, até insensível. Tá? Onde eu preciso, sabe situações aquelas que você precisa ter um pouco mais de compaixão com os outros e com você mesmo? Eu fui me tornando insensível, eu não tinha essa compaixão. Eu era só análise crítica, análise crítica, análise crítica, análise crítica, era só isso. Eu fazia isso comigo e eu fazia isso com os outros, tá? Só que daí o que aconteceu? Eu fui desenvolvendo diversas doenças autoimunes. Porque pensa bem, gente, olha agora a comunicação com o corpo. Se ao longo de boa parte da sua vida você só se analisa e se critica, o que o corpo entende? Não tenho nada de bom?
Se o foco tá só nas coisas que estão ruins aqui, eu não presto. E aí, ele mesmo começa a se destruir. Isso são as doenças autoimunes, tá? Doença autoimune é quando não existe uma justificativa de vírus, de bactéria, de protozoário, de nada, e é o próprio corpo que começa a se destruir. O câncer é uma doença autoimune, né? Então, eu comecei a ter, eu não tive uma, eu tive várias doenças autoimunes, tá? Que chegou uma época que eu já contei em lives anteriores, mas que eu tinha que tomar 12 comprimidos ao dia de medicamentos diferentes por causa dessas doenças autoimunes. E aí, gente, assim, eu sempre fui extremamente inteligente, né? Mas era uma inteligência muito racional, não era uma inteligência emocional. E quando a gente fala de inteligência emocional, eu não tô falando só de você saber gerir as suas emoções na hora que você tá com raiva, ou na hora que você tá triste, você não mostrar pros outros. Não, isso não é gestão emocional, pelo contrário, isso é você ficar abafando as suas emoções. E isso eu era muito boa, tá? Mas aí a vida é muito mais inteligente do que a gente. E ela vai te colocando em determinadas situações para fazer você voltar para tua rota. Minha filha, não é esse o caminho, criatura, é esse aqui. E daí ela te coloca de novo na rota. E como é que ela fez isso comigo? Ela começou a me colocar eu fiquei tão mal, né, tomando tantas medicações, que o meu fígado teve um dia que ele não aguentou, eu fui internada. E eu tava sozinha nesse internamento, na época eu era casada ainda, mas meu marido tava viajando na época, e eu estava ali sozinha. E ali sozinha no internamento, eu só tinha 25 anos de idade. Eu comecei a me perguntar assim, é isso? É isso que é viver? E eu vou ter que viver assim pro resto da minha vida? Passando por todas essas situações de estresse, de falta de alegria? Isso é ser adulto? Eu falei, eu não quero isso pra mim. E ali, de forma inconformada, eu não quis acreditar que a vida era daquele jeito e queria ser sempre assim. Então eu decidi me abrir para enxergar a vida com outros olhos. Para enxergar a vida tal como ela é. Porque a forma que eu tava vendo era o meu óculos. Eu falei, não, eu não tô mais acreditando no meu óculos. Eu quero tirar esse óculos e eu quero enxergar a vida como ela é. E aí, através de sonhos, né, eu comecei a sonhar mesmo, que meu ex-marido me traía. Olha a situação. Mas eu nunca dei muita bola, assim, mas os sonhos, eles foram me preparando para eu receber a informação, que de fato ele realmente me traía. E aí, o casamento, obviamente, finalizou, só que eu já tava casada há 12 anos, né? E quando eu me separei, eu não tinha amigos. Os poucos amigos que eu tinha era da época de casado, eram amigos incomuns, então eu não tinha amigos. E eu pensei assim, eu lembro direitinho na época, eu pensei assim, bom, se tudo que eu fiz até agora me levou para esse resultado, para esse caminho, e eu não quero mais esse caminho, eu preciso fazer coisas diferentes, porque se eu continuar fazendo as mesmas coisas que eu tava fazendo, eu vou ter o mesmo resultado. E aí, eu comecei a fazer tudo que eu disse que eu não iria fazer. Eu disse que eu não iria fazer yoga, fui fazer yoga. Eu disse que eu não iria para as baladas, porque eu não tinha interesse, eu comecei para as baladas. Eu queria ir? Não, gente, eu não queria, confesso, porque eu não sou muito de balada, não. Mas eu ia. E tinha uma coisa que eu queria fazer e que eu não fazia, porque meu ex-marido não queria participar e também ele era meio ciumento, que era dança de salão. Eu sempre fiz dança desde pequenininha. Dancei balé, fiquei 8 anos no sapateado, dancei jazz, dancei muita coisa já. Só que eram tudo danças sozinha. Mas a dança de salão é a 2. E eu queria essa experiência, eu não tinha tido. E o que eu fiz? Fui para a dança de salão. E aí é que começa essa jornada do ritmo da alma, gente. Porque olha só a situação. Eu lá no grupo da dança de salão, aprendi os passos, porque, né, aula de grupo, eles te ensinam os passinhos e você replica.
E eu sempre aprendi com muita facilidade, porque eu sempre tive consciência corporal, eu dançava desde criança. Então, quando eu ia dançar com outro cara, né, com um condutor ali, eu queria conduzir. Então, eu tinha entendido o passo e eu dizia, é assim, é assado, não, não é assim, não é assado. E daí, quando eu via, eu que tava conduzindo. E não tava funcionando. Eu não tava conseguindo dançar. Aí, o professor me chamou no canto e falou assim, Pamela, eu acho que você precisa de umas aulas particulares de dança. E na época eu falei assim, ele quer vender, né? Só que ao mesmo tempo, eu queria tanto aprender a conseguir dançar, aquela modalidade, que eu falei, e eu via que eu não tava conseguindo, eu falei, tá bom, vou fazer. E aí eu fui fazer. E aí, gente, foi que a minha transformação começou. Porque vocês não imaginam o quanto foi difícil pra mim dançar 2. Me deixar ser conduzida. Durante a minha vida toda, eu fui condutora. Eu tinha que fazer acontecer as coisas na minha vida. Eu que tinha que resolver os problemas. Eu que tinha que pagar as contas, gerenciar as contas, né? Eu tinha que fazer a vida se movimentar. Então eu tinha a casa, eu tinha marido, eu tinha 3 empresas na época, um monte de funcionário. Eu tinha bichinhos de estimação, que eram 3 bichinhos. Então pensa, eu tinha que gerir tudo isso. Eu sempre tive que dar conta sozinha das coisas. Eu era a condutora de tudo. E na dança, não tem como ser. Na dança 2. E aquilo pra mim foi muito desafiador. Eu lembro que em muitos momentos eu ficava extremamente cansada, estressada, porque eu não conseguia me deixar ser conduzida. Até que ele me desafiou e falou assim, você vai começar a dançar de olho fechado. E eu aceitei, porque eu já tava emputecida comigo mesmo. Eu falei, eu vou aprender esse negócio. Quando eu botava uma coisa na cabeça, eu botava uma coisa na cabeça. E daí eu comecei a dançar de olho fechado. E aquilo começou a ser muito difícil, porque eu precisava confiar na pessoa que estava na minha frente. E por mais que eu confiasse, era um professor, eu confiava. Eu comecei a perceber que eu não confiava em muita coisa na vida. Eu não confiava em mim direito. Eu não confiava nas pessoas. Eu não confiava nos homens. Eu não confiava em um monte de coisa. Mas ali eu precisava confiar. E não só isso. Eu precisava me entregar. Porque quem dança a 2, sabe que o papel da conduzida é você sentir o corpo da outra pessoa encostado em você. E é através do movimento do corpo da outra pessoa é que você sabe como você tem que movimentar o seu. Então, o seu corpo tem que se adaptar ao corpo do outro. Não é você que vai coordenar. Não é você que vai decidir como que vai ser o negócio. Você tem que literalmente se entregar. Eu fiquei 9 meses fazendo aula particular para eu conseguir entender que eu tinha que me entregar. E aí foi uma virada de chave absurda, porque quando eu comecei a me entregar, começou a despertar coisas em mim que eu nunca tinha sentido. Coisas relacionadas à energia feminina. Aquele sentimento de proteção, de você sentir que naquele momento tem alguém ali que tá te guiando, que você não tá sozinha. Eu comecei a sentir o outro na minha frente. É ridículo falar isso, mas é verdade. Eu não sentia o outro. Eu tava tão focada sempre nas coisas da minha cabeça, do que eu tinha que resolver, do que eu tinha que fazer acontecer, que eu não percebia o outro verdadeiramente na minha frente. Então eu aprendi a me conectar com esse outro de uma forma mais profunda. Eu comecei a trocar energia com a pessoa. Essa troca de energia, gente, para algumas pessoas, quando a gente fala isso, elas sentem medo. Porque elas falam, meu Deus, vai me contaminar, e depois, como é que eu vou fazer? Mas a gente tá aqui nesse mundão para trocar energia. E quando a gente troca energia, a gente sente coisas maravilhosas. Porque você deixa o outro entrar um pouquinho no seu mundo e você entrega um pouquinho do seu mundo pro outro. E essas trocas curam.
elas curam mesmo. E por que eu tô falando tudo isso pra vocês? Porque eu realmente me curei. Para quem sabe como funciona a doença autoimune não se cura pela medicina tradicional. Uma vez que você tem, você sempre vai ter ela. E não tem tratamento para doença autoimune. Mas eu descobri que tem. Porque eu me curei. De muitas. Eu parei de tomar todas as medicações. Todas. Tá? E quando eu consegui equilibrar a energia feminina e masculina dentro de mim, e eu comecei a aprender a confiar mais na vida, no outro, em mim mesma, e relaxar, e me deixar levar pela situação, aproveitando o momento, mesmo sem saber no que ia dar, mesmo sem saber se o outro que eu tava dançando tinha uma energia boa para trocar comigo ou não, se ele ia saber os passos ou não, se ele ia pisar no meu pé ou não, se ele ia pegar nas minhas costas de um jeito meio diferente ali, meio abusador ou não. Eu não sabia. Mas eu me entreguei. Para cada dança, eu me entrego. E o fato de você se entregar faz uma troca tão linda com as pessoas, mas tão linda e de tanto respeito, que muitas vezes quem não vive essa experiência não entende. E foi aí que eu percebi que a minha alma tinha ritmo. Porque a forma que a gente funciona por dentro, a forma como o nosso coração bate, a forma como a gente respira, a forma como a gente pensa, a forma como a gente sente, ela tem um ritmo. Ela acontece dentro de um ritmo. Às vezes esse ritmo tá mais acelerado, às vezes está mais calmo, mas existe um ritmo sempre que está por trás de tudo isso. E quando você está conectada com você mesma, você consegue perceber que ritmo é esse. E você consegue dançar o ritmo da sua alma. E é aí que a beleza da vida começa a acontecer. Porque a essência começa a se manifestar. O ego, o sistema mental, fica de escanteio e a essência vem com tudo. Com tudo. E aí a gente começa a sentir as coisas que a essência nos proporciona. Em primeiro lugar, alegria. Ela nos traz muita alegria. É a essência que traz alegria, é a essência que traz leveza. Leveza, você tá vendo o problema? Tá tudo bem. Você consegue encarar aquilo de uma forma leve e tranquila. Então, leveza. Diversão. Bom humor. Eu sempre fui uma pessoa que não tinha... Meu irmão que falava, Pamela, até quando você tenta contar uma piada, ninguém ri, porque não tem humor na tua piada. E depois de um tempo eu comecei a ter humor. E até ele começou a rir. Cara, meu irmão é muito difícil pra rir, mas até ele começou a rir das minhas piadas. A gente começa a dar menos importância para os problemas, a gente começa a confiar mais na gente e na força divina, seja ela qual for o nome que você quiser dar, mas você começa a confiar mais no fluxo da vida, você começa a confiar mais de que as coisas vão acontecer da forma como elas têm que acontecer e que você só precisa aprender a surfar a onda, mas a onda você não controla. Alguém consegue controlar uma onda? Não consegue. A onda simplesmente vem. Agora, a forma como você vai encarar essa onda, se você vai passar por debaixo, mergulhar e passar por debaixo, se você vai boiar, se você vai nadar cachorrinho na onda, ou se você vai simplesmente se desesperar e começar a engolir água, a forma como você encara a onda é a forma se você está conectado ou não ao fluxo da vida. Quando a gente está conectado ao nosso ritmo da nossa alma, a gente está conectado ao fluxo da vida. Então, encarar os problemas, encarar as ondas, fica muito mais simples, muito mais leve, divertido até, prazeroso. Vamos pegar uma onda! Fica gostoso, tá? E aí, todas essas coisas que eu falei aqui pra vocês, de atributos da essência, eu não sei se vocês perceberam ou não, mas tem a ver
com uma criança. Como que a criança é? A criança normalmente é alegre, ela não fica se preocupando com os problemas, ela não, ao mesmo tempo que ela tá alegre, de repente ela tá triste, tá tudo bem, ela não fica se julgando, se criticando e nem tentando achar a explicação do porquê que ela tá alegre e do porquê que ela tá triste. Ela simplesmente vive as emoções, né? Para criança tudo é motivo para dar risada, né? Tudo tem bom humor, ela confia. A criança normalmente confia mais nela, ela tem mais coragem para fazer as coisas, ela é mais autêntica, ela não se preocupa muito com o que os outros vão pensar. E aí eu comecei a perceber que resgatar a alma, a nossa essência, é resgatar a nossa criança interior. E que se eu continuasse trabalhando da forma como eu vinha trabalhando por muitos anos, que era através da organização mental, do racional, de entender, de compreender, de analisar, eu ia estar ativando o mental e não a minha alma. Então, já faz alguns anos, principalmente da pandemia para frente, um pouquinho antes, 2019. De 2019 para frente, eu comecei a trabalhar com ludicoterapia, tá? O que é a ludicoterapia? São técnicas e ferramentas lúdicas, de brincadeiras, através de filmes, através da dança, através da risada, através da... enfim, mas que ativam a nossa criança interior. A gente precisa resgatar essa nossa criança. Ela continua lá. Ela não cresceu. Todos nós continuamos tendo uma criança lá dentro. Mas muitas vezes a gente abandona ela e deixa ela isolada num canto. Tá? E quando a gente começa a resgatar, convidar ela a participar de novo da nossa vida, a gente começa a resgatar a nossa alma. Então, o que acontece? Vocês devem ter visto, para quem está me acompanhando nas redes sociais, que eu tenho começado a falar sobre ludicoterapia, sobre ritmo, sobre coisas engraçadas, né? Para quê? Para fazer a gente sentir e parar de pensar um pouco, tá? O pensar a gente já usa muito no nosso dia a dia. A nossa sociedade que a gente está inserida já fica estimulando demais o pensar. Mas a gente precisa começar a colocar as nossas 24 horas momentos para sentir. E nada melhor do que através do lúdico, daquilo que ativa a nossa criança interior. Ok? Então, quando a gente começa a abrir espaço para a nossa essência e através da música e do movimento, que foi o meu caso, foi a forma mais rápida que eu encontrei para acessar a minha alma, a minha essência. E, inclusive, ao longo desses anos que eu venho atendendo vários pacientes, eu já vi um caminho lindo de muitos pacientes irem para a dança também e se descobrirem numa forma diferente, conseguirem se resgatar de uma forma diferente e de uma forma muito mais rápida, tá? Por isso que eu criei a ritmoterapia. A ritmoterapia, gente, é uma abordagem diferente, inovadora, tá? Que eu tô trazendo agora de forma mais concreta. E ela vai acontecer a princípio de modo presencial, ok? Aqui em São José dos Campos, através de um workshop de 5 horas. E é totalmente vivencial esse workshop, onde eu vou realmente trazer vivências pra gente trabalhar a nossa energia feminina e masculina. Então, através do corpo, você vai conseguir entender como que eu ativo a minha energia feminina, como que eu ativo a minha energia masculina, o que é energia feminina, o que é energia masculina na prática, e que movimentos que eu posso fazer com o corpo para eu ir ativando elas dentro de mim e equilibrando elas dentro de mim, tá? Outra coisa que a gente vai fazer nesse workshop é se conectar com o outro. Como que eu me conecto com esse outro que está na minha frente? Qual é a minha energia?
como é que a minha energia influencia essa outra pessoa que está na minha frente e como que a energia do outro está me influenciando. Então vocês vão ter uma capacidade energética de perceber a sua energia e essa troca que você faz de conexão com o outro. E também a gente vai fazer curas, tá? Curas de liberações emocionais, porque existem traumas que a gente passa ao longo da vida que muitas vezes nem tá consciente, mas o corpo armazena. Tudo que a gente passa ao longo da vida, as células têm memória e elas memorizam, elas gravam aquela informação. E muitas vezes a gente não consegue deslanchar em algumas coisas da nossa vida porque a gente tá com traumas emocionais, tá? E o nosso corpo consegue fazer a liberação. Não precisa necessariamente passar pelo racional. Ai, meu Deus, eu vou ter que ficar cavocando, revivendo os meus traumas e analisando. Não. Chega disso. Tá? Essa é uma área da psicologia que eu acho que já tá bem ultrapassada. A gente tem que começar a trabalhar de uma forma mais simples e mais rápida, né? Com menos sofrimento, através do corpo. Então, através da música e dos movimentos do corpo, que eu vou ensinando nesse workshop, a gente vai conseguindo fazer liberações emocionais. Tá? Sem falar, gente, que assim, eu já trabalhei muito com grupos e muito no individual também, né? De terapia individual. Mas a terapia de grupo é um negócio que, assim, você não consegue de jeito nenhum na terapia individual. Você não consegue. Porque a energia que se forma com aquelas pessoas do grupo é muito forte. É muito forte. E muitas vezes alguém tá vivendo alguma coisa ou traz uma experiência de alguma coisa que eu, Pamela, não vivi aquilo. Não tenho tanta experiência, a não ser a parte técnica para poder ajudá-la como psicóloga. Mas tem alguém ali que viveu algo parecido. E às vezes consegue fazer essa assistência muito melhor do que eu. Outra coisa boa de grupo também, de terapia em grupo, é que os gatilhos, eles são acionados de forma muito mais rápida. Então, por exemplo, numa terapia individual, eu tenho que ir percebendo como que aquela pessoa funciona para eu ir acionando gatilhos nela e falando determinadas coisas que vai incomodar e aquilo vai acionar um gatilho nela e daí ela vai se sentir incomodada e ver como é que ela vai lidar com aquilo e daí eu vou ajudando ela a lidar com aquilo. Mas no grupo não tem isso. Porque como são várias pessoas ao mesmo tempo, às vezes uma frase que alguém fala, pega aqui em mim. E você lembra de alguma coisa automaticamente que você nem lembrava mais. Ou faz você sentir algo no seu corpo. Ou faz você se emocionar de uma forma diferente. E ali começam as curas. Porque você vai ter que lidar com o que tá vindo. E é lindo demais quando alguém fica engatilhado, que a gente fala, e o grupo acolhe. E o grupo tem esse poder de fazer o pertencimento, de você se sentir pertencente a algo maior. Então, esse é um dos motivos que eu vou voltar a trabalhar com grupos. Vou continuar atendendo no individual, terapia normal, né? Porém, agora vai ter os grupos também, tá? A princípio, a ritmoterapia ela vai ser só presencial. E, claro, se você quiser levar para sua cidade, a gente pode pensar nisso também. Mas é um workshop de 5 horas, onde a gente vai trabalhar tudo isso que eu acabei de falar, tá? E depois, mais pra frente, eu vou apresentar para vocês a filmeterapia, tá? Que é uma terapia que a gente vai fazer no formato online para trabalhar com trechos de filmes. Tudo através do lúdico, tá? Que vai ser lindo também de vocês verem esse processo, mas eu não vou dar spoiler agora, eu não quero falar sobre isso. E porque o tema é justamente o ritmo da alma, né? Então, é sobre a alma e o ritmo que a gente vai focar hoje nessa live aqui. Gente, o que eu tinha pra falar pra vocês era isso. Como é que chega aí pra vocês essa informação? Contem pra mim. Eu esqueci de falar uma coisa, mas podem ir escrevendo.
Para quem realmente se interessar em participar da ritmoterapia, né, e é aqui de São José ou da região, eu deixei um link, tem um link lá na minha bio. Você clica no link e vai te redirecionar para uma outra página. E aí você clica lá no botão chamado ritmoterapia e você vai para um grupo de WhatsApp. Então, todas as pessoas que estão interessadas na ritmoterapia, a gente vai começar se reunindo lá naquele grupo, para daí conseguir marcar o workshop.